Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alexandre e vamos com mais uma aulinha aí de Kotlin, agora entrando um pouquinho mais na parte avançada da linguagem. A gente vai falar de classes, a gente vai falar de functions, a gente vai falar de programação assíncrona, coroutines, diversas coisas legais aí nessa parte do curso. Mas primeiramente vamos falar um pouquinho mais sobre funções. O que mais a gente consegue fazer com funções dentro do Kotlin, beleza? E para começar, uma coisa muito bacana aqui é a gente falar sobre local functions, né? O que é local functions? Bom, a gente tem aqui um código aqui com exemplo. A gente tem um grafo, né, que ele recebe uma lista de vértices, e uma classe vertex, que é um vértice, né, que tem seus vizinhos, né? E aqui a gente está fazendo basicamente uma busca em profundidade, né? O que seria? Aí temos duas funções, né? Uma englobando o grafo, né, e a outra propriamente dita da busca em profundidade. E o que é, né, a local function? A local function é a habilidade de a gente declarar funções dentro de funções, né? Como que a gente pode trabalhar com isso aqui? A gente pode jogar essa função da fs que a gente pegou primeiro aqui em cima, né? E basicamente isso. Então a gente tem isso é uma local function, a gente tem uma função dentro de uma função. E com isso a gente ganha algumas vantagens. Por exemplo, eu posso criar aqui, pegar esse cara, né, esse mutable set aqui que eu tô inicializando, e trazer ele para uma variável chamada visited, né, e remover ele do nosso parâmetro da função. Por quê? Porque uma local function também tem a mesma propriedade que closures, que a gente viu na última aula, né? Então, quando a gente tem closure, o escopo da função lembra de onde ele foi criado. Então, esse cara aqui, ele é um valor capturado pela closure, né? Então, a gente consegue ter essa vantagem aqui com nossas local functions, né? Local functions é muito bom para a gente poder realizar coisas recursivas, né? Serve para a gente economizar em escrever código e diversas outras vantagens, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu criar uma extension function aqui para string, chamada showEqual, que recebe um value, né? Então, string, que ele vai retornar se esse cara realmente é igual ao value, beleza? Se a gente declarar aqui um cara aqui chamado object, a gente tem, né, a nossa extension function, né? E a gente pode verificar aqui novamente esse cara. Se a gente der um print nele, se a gente imprimir esse result aqui, a gente vai ver aqui que vai retornar, né, o valor true pra gente. Beleza? Tranquilo? Dada essa característica aqui, uma coisa legal do Kotlin é que quando a gente trabalha com extensions functions, ou então a gente está trabalhando com member functions, caso essa função tenha um único parâmetro, a gente pode escrever essa função de uma forma mais legal utilizando a notação infix. Então, se a gente adicionar o modificador infix na frente desse cara, a gente pode reescrever essa função desta forma. showEqual. Parece meio desnecessário, mas se a gente, por exemplo, atribuir esse cara aqui, output,
gente começa a ler dessa forma, output should be equal object, a gente tem uma leitura muito mais fluida do nosso código. E é muito interessante quando a gente, por exemplo, se a gente está construindo um framework de teste, né, ter essa leitura fluida para facilitar na hora tanto de escrever quanto de corrigir possíveis erros dado do nosso teste. A gente viu na outra aula que usar hierarchy function, né, impõe algumas certas penalidades em runtime, né? Porque a gente tem que lembrar, né, que o Kotlin é uma linguagem orientada a objetos que é first class citizen, né? Então a gente consegue trabalhar com funções, né? Mas essa função ela vai virar objeto, né? Então a gente tem problema de alocação de memória, chamados virtuais dessas funções, que pode ocorrer um overhead, né, em runtime. Para a gente poder contornar isso, o Kotlin trouxe para a gente o poder de utilizar, de criar inline functions, né? Vamos criar uma função aqui para a gente poder entender melhor sobre isso. Digamos que tem aqui um cara, um operador, que ele recebe que é uma hierarchy function, que recebe uma função e retorna unit. Eu vou escrever aqui a mensagem, né, do for op. Vou chamar esse operador e vou escrever after. Beleza? Se eu chamar esse operator, beleza? Então ele vai. O que o nosso programinha aqui está fazendo? Vai escrever before op, this operator, after op. Beleza? Vamos analisar como que fica o bytecode desse cara? Bom, ele fica de uma forma mais ou menos assim, né? Aqui a gente tem nossa função, né? Então temos aqui before op, invocação do op, after op, né? Aqui é a chamada do nosso sistema. Beleza, vamos salvar esse cara aqui em algum lugar. Not inline. Vamos fazer essa mesma coisa, só que dessa vez colocando o modificador inline aqui na nossa função. Vamos gerar o bytecode novamente, vamos decompilar. Temos aqui. Vamos pegar os nossos dois caras criados e vamos dar uma comparação, né? Do lado direito nós temos a função inline, do lado esquerdo nós temos a função not inline. Perceba que a diferença basicamente é que o que o modificador inline fez, né, aqui na nossa função. Ele basicamente deu um Ctrl+C, Ctrl+V inteiro na nossa função e colou aonde foi chamado. Então, isso que é uma function inline. Basicamente é dar um Ctrl+C, Ctrl+V da nossa função onde ela foi chamada. Claro, tem os trade-offs, né? Você tem um tempo de compilação maior, seu programa vai ficar maior, que basicamente, porque é um Ctrl+C, Ctrl+V de fato. Contudo, a gente ganha muita performance, né, em runtime. Nosso software fica mais rápido, porque não vai fazer chamadas virtuais para função, não vai criar classes, diversas outras
coisas, beleza? Só que tem alguns poréns aqui sobre nossas funções inline, beleza? Só deixa eu comentar aqui para o compilador não reclamar de erro, beleza? Funções inline só funcionam caso eu tenha caso ela seja uma higher order function. Se ela não for uma higher order function, não faz sentido eu criar, né, uma inline function, porque existe um conceito de função pura, né, de linguagem funcional, que dado um determinado valor, ele sempre vai retornar aquele mesmo valor. Então vai ser insignificante o ajuste que você está fazendo. Vamos exemplificar aqui. Digamos que eu tenho aqui um map2, né, que não tenha nada de parâmetro. Não, ele recebe um int aqui. Né? Se eu tentar colocar inline nele, o que ele vai reclamar? Ele vai falando assim: você é insignificante isso que você está falando, porque os inlines funcionam melhor com functions, né, de parâmetros functional types, né, que seriam os high order functions. Então, por isso que é uma high order function que pode ter um modificador inline, beleza? Caso eu tenha, por exemplo, né, uma high order function, digamos que eu tenha duas high order functions dentro de uma classe. Eu tenho a opção de não colocar uma das high order functions como inline. Eu posso utilizar o modificador noInline para falar, beleza, dá Ctrl+C, Ctrl+V nessa função aqui para mim, mas esse cara aqui você não precisa fazer. Deixa fazer a chamada. Tá? Tem alguns casos específicos que você pode utilizar essa abordagem. Caso você tente colocar noInline em um parâmetro só, ele vai falar também de novo que é insignificante, porque como você não está dando Ctrl+C, Ctrl+V, né, no seu higher function, né, não faz sentido dar o inline, beleza? Outra coisa que a gente precisa ficar de olho, né, aqui nessa parte de inline é com as exceções. Vamos dar um throw aqui, runtime exception. Vou chamar aqui o hop2. Melhor passar aqui pra frente mesmo. Deixa eu ver esse cara aqui. Esse aqui não precisa. Vamos executar aqui. Aqui a gente teve o runtime. Uma coisa que a gente tem que ficar esperto nessa parte de inline functions é que quando rolar um throw, você tem duas opções. Ou você navega pro body da function, né, que vai ser aqui aonde de fato deu o throw, ou então você navega até a chamada dele, porque em tempo de execução esse cara aqui foi dado um replace, né, por todo esse código aqui, né, como a gente viu nos outros arquivos, beleza? Bom, a gente viu algumas funções, né, a order functions da biblioteca padrão, né, do Kotlin, na aula anterior, como for each, filter, etc. Né, que eles percorrem, né, um array e fazem determinação. Né. Bom, aqui a gente tem, né, um range, né, de números de 1 a 100 e eu estou percorrendo, né, dando for each em cada um. Aqui
e verificando, cara, se um deles for mod 5, dá um return aqui. O que vocês acham que vai acontecer nessa função? Vamos rodar aqui. Ele não imprimiu nada. Ele não chegou até o end. Quando a gente está trabalhando com for each aqui, né, com essas funções, esse cara aqui, o que a gente espera normalmente é que ele saia, ele quebre esse array, né, como se fosse um break, né, e imprimisse o end e desse continuidade no software, mas ele não ocorre dessa forma. Por quê? Se a gente der uma olhada aqui dentro do for each, né, a gente vai ver que ele é uma função inline. Ou seja, esse cara aqui, ele tá dando um Ctrl+C, Ctrl+V no código. Então por isso que quando você vai dar um return aqui, ele não vai quebrar a função for each, e sim a função inline que você colocou, que está dentro desse escopo do order function. Então ele nunca chega a imprimir o end do println, beleza? Mas e se a gente quiser, né? Eu não quero que isso saia, que dado esse return, ele saia do escopo, né, maior da função. Eu quero que ele termine esse for each aqui e dê continuidade. Então a gente pode trabalhar com os chamados local returns dentro do Kotlin. Como fazer isso? Se a gente der um Ctrl espaço aqui, ele vai até indicar pra gente, ó, você pode usar o return for each. É como se fosse uma label dizendo, ó, eu quero que você returne, mas retorna para esse cara aqui, para essa minha label. E quando a gente for rodar, né, ele vai imprimir sim o end como é esperado. Caso a gente queira criar uma label, né, customizada, a gente pode, né, utilizar dessa forma aqui e chamar o label normalmente. Se a gente executar aqui, vai ter o end, beleza? Vamos copiar e colar esse cara aqui para a gente fazer um último teste. E chamar esse cara aqui de myForEach. E tirar o inline. Se a gente tirar o inline, né, a gente pode continuar fazendo esse local return, né? Normalmente, ele vai imprimir o end. Só que se a gente tirar nosso label e voltar só ao return, ele vai falar que você não pode dar um return aqui. Por quê? Porque a gente tirou o inline, então ele não tem mais aquele comportamento de dar o return e quebrar toda a nossa função. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre recursão, né? A gente sabe que quando a gente vai mexer com recursão é muito perigoso, porque um dos maiores problemas que pode acontecer é o famoso Stack Overflow, né? Fazer muitas chamadas, empilhando, né, essas chamadas e acabar estourando nossa pilha, dando o Stack Overflow. Existem alguns compiladores de algumas linguagens possuem, né, um recurso que é o Tail Recursion, né? Tail Recursion que se fala, que ele consegue otimizar nessa recursão, que ao invés de chamar, né, a chamada da pilha, ele consegue otimizar de uma forma que nós vamos ver daqui a pouco. Dentro do Kotlin, o compilador não faz isso automático. Se a gente precisar, né, utilizar esse recurso do Tail Recursion, nós temos que explicitamente falar para ele utilizar.
Então, por exemplo, aqui a gente tem uma função fatorial, né? Basicona, né? Então aqui vai aqui, fatorial de 5, 120, ok. Para podermos utilizar, né, o recurso do tail-call, nossa última chamada, né, nossa última linha da nossa função tem que ser a própria função, para ele conseguir entender, né, que vai ser chamado novamente a nova função e fazer o recurso do tail-call. Temos aqui uma colinha, né, só para exemplificar, né. Então o que a gente fez aqui? Esse cara aqui, ele não está sendo chamado ele mesmo, porque nossa última linha tem um x multiplicando o resultado da função recursiva. Então, como a gente pode resolver isso? Criando, né, um acumulador. Né? Então, agora sim, nossa última linha do nosso sistema, da nossa função, está chamando ela própria. Então, se a gente imprimir aqui um fatorial de TR, vai imprimir ambos 120, beleza? Vamos ver o bytecode desse cara, como que ele está. O importante a gente analisar aqui, por exemplo, em ambas as funções, é isso aqui, que a gente está chamando, né, novamente aquela função de fatorial. Né? Aqui, nós estamos normalmente chamando aquela função, né, dentro da nossa stack. Quando a gente usa o modificador tailRec dentro da nossa função, o que ele acaba fazendo? Ele não chama mais nossa função e faz o goTo. E isso otimiza demais, né, o nosso processamento, a nossa pilha de chamadas de funções. E também evita, né, o famoso stack overflow. Imagine essa seguinte situação. Digamos que a gente tem uma classe time, né, tempo, né, que possui horas e minutos, e a gente quer fazer a soma desses caras, né. Bom, a gente pode fazer o basicão, né. A gente pode ter um fun plus que recebe, né, um time, vai retornar um time pra gente. A gente pode calcular, né, de forma mais fácil. Multiplicar a hora e somar com todos os minutos, né? Só renomear essa variável aqui. E retornar aqui o time. Então, digamos que eu tenho aqui, né, time de 2,5. Eu quero somar com 10,40, por exemplo. Aqui, ln, o resultado 13 horas e 10 minutos, que é o esperado que a gente quer, beleza? Mas assim tá complicado de olhar, né? Tipo, time, ponto plus, time, não tá legal, né? Então a gente consegue trabalhar dentro do Kotlin com sobrecarga de operadores.
E o operador de soma, por exemplo, é o próprio plus, né? Então a gente pode tentar mudar isso para isso, até para a gente poder ter uma leitura fluir melhor, né? Basicamente a gente pode adicionar o modificador operador aqui, que vai estar funcionando belezinha. Tá lá. Claro, para a gente poder fazer isso, a gente precisa seguir algumas convenções, né? Então, aqui na documentação do Kotlin, né, nós temos o operator overloading, né? Então, que aqui a gente vai ter todas as transações. Então, por exemplo, a gente utilizou o plus, mas tem o minus, times, div, né? Contains, get, invoke, plus, diversas operadores que podemos sobrescrever. Bom, para fechar essa aula, vamos falar de uma das coisas mais legais que eu acho no Kotlin, que são os Lambda Extensions, ou então os Lambdas with Receivers, como eles costumam falar. Bom, qual que é a finalidade deles? Eles são bastante utilizados para construírem DSLs, né, em linguagens. Mas também, no fundo, eles utilizam para ser mais expressivo, para ter uma leitura mais fluida, né, e para facilitar, né, o dia a dia do desenvolvedor. Como que a gente pode utilizar isso, né, como exemplo? Bom, aqui a gente tem uma classe person e uma classe address, né, uma pessoa e o endereço dela. Vamos imaginar que a gente quer, né, criar uma pessoa. Então vamos criar uma função, né, chamada person, por exemplo. Né? Digamos que é uma hardware function, né? Que existe uma função que recebe uma person, né? Aqui, volta unit, e esse cara vai criar uma person. Então, como que a gente pode definir esse cara? Então, uma person, inicializar, a gente faz alguma coisa, né, com ela, né, e retorna essa pessoa. Beleza? Simples. Quando a gente vem para definir, né, o que a gente pode fazer? A gente pode chamar o person, né, dizer, né, seu nome, né, Alexandre, e que a minha idade, por exemplo, é 27. E vamos imprimir esse cara aqui. Vamos ver aqui que ele vai imprimir pra gente. Bom, tá lá, nome Alexandre, idade 27, endereço nulo, né? O que aconteceu aqui, né? Basicamente a gente tem uma hard function, né? Então a gente está passando, né, a função que a gente quer, então por isso que a gente pode acessar dentro daqui do hardware function as variáveis da nossa classe, name e age, porque essa função recebe uma person, né? E baseado nisso vai retornar, né, a pessoa modificada e vai imprimir pra gente, né? Pô, mas sei lá, tá chato esse it aqui, it name, it age. A gente sabe que essa pessoa, ela é, esse cara aqui é uma person. Eu sei que ele já tem os atributos name e age, eu não preciso dizer explicitamente it alguma coisa, né? Como que a gente pode trabalhar isso? A gente pode utilizar, né, as Lambda Extensions. Como é isso? Bom, a gente sabe, né, que a gente pode estender qualquer função de classe. Então, a gente pode estender uma função lambda, né, do person.
né? Então, como essa função aqui ela estende de person, né? A gente não precisa mais declarar with, porque a gente sabe que a referência desse this aqui é o próprio person, então a gente consegue já eliminar esse cara. Legal, né? Uma outra forma que a gente pode utilizar esse cara aqui como inline, basicamente, que seria como, né? A gente pode receber aqui um person novo, usar um apply e boa. Então a gente consegue já eliminar um pouquinho das funções. A gente consegue fazer isso dentro de classes também, de utilizar Lambda Extensions dentro de Member Functions, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem, vamos criar um cara chamado Others, né? Aqui também tem um block, que é uma Extension Functions, é uma Lambda Functions, uma Lambda Extension, né? Do Others, né? Aqui o target. Então, o nosso atributo alias vai receber o quê? Vai receber um novo endereço que vai ser aplicado na função que eu quero. E aqui a gente pode chamar a função address passando, por exemplo, street de cidade que a gente quer. Então, ver como ficou bem fluido, né, a nossa criação de pessoa utilizando Lambda Extensions, né? E com isso a gente consegue, por exemplo, criar DSLs, né? O que o pessoal utiliza bastante dentro do Kotlin é o Type Safe Builders, né, que é as functions, né, with receivers que a gente comentou. E aqui tem um exemplo de uma DSL, né, criando um código HTML. Então, esse aqui é um código super válido, né, em Kotlin, né, utilizando essas abordagens que a gente acabou de ver dos Lambdas Extensions, e criando código HTML utilizando uma DSL feita em Kotlin. Beleza? Bom, nessa aula aqui, para a gente resumir, a gente deu uma olhada, a gente viu, né, que Kotlin tem a habilidade, né, de criar local functions, né, para reuso de código. Em fix functions, né, create uma chamada, uma descrição mais fluente, né, tem uma legibilidade maior do seu código, né, que inline functions otimiza bastante os hierarchy functions, né, que nós podemos utilizar labels, né, para realizar returns locais, né, de alguns lambdas, que tail recursion você possui, né, dentro do Kotlin, mas você tem que ser específico, né, você tem que dizer que aquela função é um tail recursion, né, o compilador não consegue identificar isso automaticamente. Podemos, né, sobrescrever alguns operadores, né, usando alguns nomes de convenções, né, e a gente acabou de ver ali no exemplo de criação de uma DSL, né, que a linguagem ela é facilmente estendida para qualquer nova funcionalidade. Valeu, galera, até mais!